A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui falar sobre frutificação através da honestidade. Honestidade é não fraudar, não enganar. Fraudar alguém é buscar um benefício próprio através de uma atitude enganosa, falsa. Lucas capítulo 8, versículo 15, diz bem assim: E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Outra passagem vai dizer que o que cai em boa terra dá fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aqui Jesus vai dizer que o coração que é terra boa, ele é honesto e bom. Honestidade é ser verdadeiro, é você ter a característica de, em tudo que você está fazendo, você ser verdadeiro, íntegro. Agora vamos falar sobre alguém que foi desonesto e perdeu a chance de frutificar muito. Mateus capítulo 18, verso 33 diz assim: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola ela começa dizendo no versículo 23 de Mateus capítulo 18, sobre o credor incompassivo. O homem devia 10.000 talentos ao seu senhor, o seu senhor o chama para prestar contas, para pagar. Ele começa a suplicar misericórdia, e quando ele começa a suplicar misericórdia, a Bíblia vai dizer e ele pede: Senhor, seja generoso comigo e eu te pagarei. E ele começa a suplicar, e a Bíblia vai dizer que o Senhor dele perdoa a dívida dele. 10.000 talentos ali era o peso em média de 350 toneladas. Se fosse em prata, daria 100 milhões de dólares. Se fosse em ouro, daria mais ou menos 8 bilhões de dólares. Olha o tamanho da dívida que esse homem recebe o perdão do seu Senhor. Todavia, recebendo o perdão do seu Senhor, a Bíblia vai dizer que ele sai da presença do Senhor. Olha só. Saindo, porém, aquele servo, verso 18, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, mais ou menos 90 dias de trabalho, 3 meses de trabalho, 2.000 ou 3.000 reais. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então seu companheiro, se prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. O mesmo homem que recebeu a dívida de 10.000 talentos, agora estava cobrando a dívida de 100 dinheiros de um companheiro dele, que também suplicou a ele perdão, suplicou a ele bondade, generosidade, paciência para que pagasse a dívida. Quando ele faz isso, ele está quebrando a honra que foi recebida do seu Senhor, sendo desonesto. Ele não passou adiante a graça recebida. E é aqui que muitos de nós temos pecado, porque a graça que eu recebo tem que ser a graça que eu compartilho. O amor que Deus me dá tem que ser o amor que eu reparto. Aquilo que Deus me dá, Ele só está me dando, me confiando, me emprestando para que eu leve adiante. Bom, e ali a Bíblia vai dizer que, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor o que se passava. Bom, aqui os conservos é tanto o testemunho que nós temos diante das pessoas, as pessoas que nos veem, mas também os anjos de Deus. Nós estamos sendo vistos, nós estamos o tempo todo sendo contemplados pelo céu, e está sendo examinado o que é que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido. O perdão recebido, a paciência que Deus tem conosco, a bondade, a fidelidade de Deus. Se nós temos sido honestos em levar isso adiante. Não esquecendo, pois, que nós somos não somente recebedores da graça, mas somos filhos de Deus e temos que viver a imagem do Filho de Deus também na terra. O desejo do Pai é que nós sejamos parecidos com o Filho.
A Bíblia vai dizer que os conservos viram aquela situação, denunciaram ao seu senhor, e o senhor chamou ele de servo malvado. Eu perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Quando ele não foi honesto em compartilhar o que ele recebeu, em ter ações de gratidão com aquilo que ele tinha experimentado, a dívida torna a ele. E é aqui que a falta do perdão, é isso que a falta do perdão faz. Quando eu paro de liberar perdão, quando eu paro de liberar misericórdia, quando eu paro de liberar graça, a dívida que era minha volta para minha mão. Porque Deus não vai ser cúmplice de gente que tenta fraudar. A Bíblia diz assim: de Deus ninguém zomba, Deus não se deixa enganar. Eu não posso receber de Deus e viver como se eu não tivesse sido responsável, sem ações de graças, sem gratidão. Olha só o que vai dizer ainda a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Responsabilidade. Eu recebo Jesus, mas ando nele. Eu recebo Jesus na minha vida, eu recebo salvação, eu recebo cura, recebo a bênção de Deus, recebo a graça de Deus, mas eu manifesto ele aonde eu for. Continua dizendo assim: arraigados com raízes profundas e edificados neles e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Não é para crescer em egoísmo, não é para crescer em ambição pessoal, mas é para crescer em manifestação de gratidão por aquilo que eu tenho recebido. Isso é honestidade. O credor, aquele que devia 10.000 talentos, recebeu perdão, mas logo depois perdeu o perdão da dívida que havia recebido e teve que pagar, foi entregado aos atormentadores, porque não liberou perdão logo adiante. Nos faz lembrar também do Pai Nosso, onde Jesus vai nos dizer, após o ensinamento da oração, que se nós não perdoarmos os nossos devedores, nós também não seremos perdoados pelo nosso Pai que está no céu. Só que Colossenses vai um pouco mais adiante, e ele diz bem assim, Colossenses 3, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, honestidade, quem é honesto vai ter misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazeis também. Então, se eu quero frutificar na presença de Deus, eu preciso andar nisso, misericórdia, benignidade, bondade de Deus na minha vida, compartilhar a bondade de Deus, ser bondoso com o próximo, andar em humildade, não me vangloriando pelo que fiz ou pelo que sou, andar em mansidão, longanimidade, suportar, perdoar, assim como Cristo me perdoou. E voltando lá para Mateus capítulo 18, olha o que diz o verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Honestidade. Quando eu perdoo, quando eu levo adiante o perdão da dívida que eu tenho recebido e eu reconheço que a minha dívida é muito maior que a dívida que as pessoas têm no dia a dia comigo, que a minha dívida era eterna, que eu não tinha condições de pagar, que é isso que a graça me dá, que é isso que o sangue de Jesus me dá, o perdão de uma dívida que eu não tinha capacidade de pagar, eu começo a perdoar as dívidas que vão surgindo pelo meu caminho. Não irei maltratar, mas irei repartir a graça que eu recebi através da bondade, humildade, benignidade, através da paciência, através da misericórdia, através de suportar e não me queixar. E se eu tiver queixa contra alguém, vou perdoar, como Cristo me perdoou. Lucas 18, verso 15. Aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Só frutifica quem é honesto. Não defraude a Deus. Você tem recebido graça. Compartilhe graça.